No princípio, antes que a terra fosse moldada ou as estrelas acendessem seus fogos celestiais, existia apenas a luz. Um universo primordial de pura essência divina, onde a harmonia reinava soberana e o amor incondicional era a única lei. Nesse reino etéreo, Deus, o Criador de tudo o que era e seria, habitava em glória inefável, rodeado por uma miríade de seres de luz, seus filhos angélicos. Entre eles, destacava-se Miguel, o arcanjo, cuja irradiação era a mais brilhante, sua lealdade, inabalável, e sua espada, feita de pura vontade divina, cintilava com a promessa de justiça. Ele era o guerreiro mais formidável, o protetor por excelência, um reflexo perfeito da majestade e do propósito do Criador. A vida celestial era um cântico perpétuo de louvor, uma dança de luz e cores que se estendia por infinitudes. Os anjos viviam em perfeita comunhão, cada um cumprindo seu papel na vasta sinfonia cósmica sob o olhar amoroso de Deus. Contudo, mesmo na perfeição, a semente da discórdia podia ser plantada. Entre os arcanjos havia outro de beleza e poder extraordinários, Lúcifer, o portador da luz. Seu brilho rivalizava com o de Miguel, e sua voz, outrora um clarim de alegria, começou a ecoar com um tom diferente, sutilmente dissonante. A inveja, um veneno insidioso, começou a corroer o coração de Lúcifer. Ele observava a devoção inquestionável de Miguel a Deus, a ausência de questionamento, a entrega total. Por que não ele, Lúcifer, deveria ser o mais exaltado? Por que deveria se curvar perante a autoridade de outro, mesmo que esse outro fosse o próprio Criador? O orgulho inchava em seu peito, transformando a luz que o definia em uma sombra crescente. Os primeiros sinais dessa mudança foram sussurros, insinuações discretas, perguntas plantadas nas mentes de outros anjos, convidando-os a duvidar da ordem estabelecida, a questionar a supremacia divina. A semente da traição foi fertilizada com promessas de autonomia e um poder que, segundo Lúcifer, era devido a eles por direito. Miguel, com sua percepção aguçada, sentiu a perturbação no tecido da realidade celestial. Seu coração se apertou ao perceber a mudança em seu irmão, a escuridão que começava a engolir a luz familiar de Lúcifer. Deus, em sua infinita sabedoria, percebeu a crescente discórdia. Uma advertência divina ressoou por todo o reino, um chamado à unidade e à lealdade, um lembrete do amor que os unia. Mas a voz de Lúcifer, agora mais audível, começou a reunir seguidores. Ele prometia que, ao seu lado, os anjos poderiam ascender a um patamar de autonomia e glória que a obediência cega jamais lhes permitiria. A tensão aumentou, e o reino celestial, antes indivisível, começou a se fragmentar em facções distintas. Miguel, movido pela profunda afeição por seu irmão caído e pela lealdade a Deus, tentou dialogar. Ele buscou Lúcifer, apelando para a irmandade que outrora os unira, para a razão que ainda poderia salvá-lo. Lúcifer, disse Miguel com a voz carregada de dor, por que esta discórdia? A paz e o amor de Deus são infinitos. Não há glória maior do que servir à sua vontade. Mas Lúcifer, cego por sua ambição, recusou-se a ouvir. Ele declarou sua própria supremacia, sua vontade de não se submeter, e com essa declaração, selou seu destino. A preparação para o inevitável conflito começou. Miguel, com um coração pesado, mas firme em sua fé, assumiu a liderança das hostes fiéis, organizando-as para defender a santidade do paraíso. O lamento de Deus ecoou pelos céus, uma tristeza profunda pela perda iminente, pelo caminho que um de seus filhos escolhera. A revelação de que a desobediência de Lúcifer teria consequências eternas pairava como uma nuvem escura sobre todos. A batalha estava prestes a começar, e a face do universo nunca mais seria a mesma. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A melodia celestial transformou-se em um estrondo ensurdecedor. A guerra nos céus não foi um confronto de espadas e sangue como os humanos imaginariam, mas uma colisão de vontades,
um embate de luz e trevas que reverberava por toda a criação. Céus antes serenos se rasgaram, revelando vórtices de energia pura, onde a luz dourada dos anjos fiéis se chocava contra o negrume crescente dos seguidores de Lúcifer. Não havia um campo de batalha definido, pois o conflito se estendia por infinitudes, cada estrela, cada galáxia testemunhando a cisão cósmica. Miguel, à frente de suas hostes, irradiava uma coragem inabalável. Sua armadura, forjada da própria luz divina, brilhava com intensidade cegante, e sua espada, a mesma que antes cintilava com justiça, agora era um feixe de determinação. Ele não lutava com ódio, mas com a tristeza profunda de quem defende a ordem contra o caos, a lealdade contra a traição. Seus anjos fiéis, uma legião de seres de luz, seguiam-no com devoção, suas faces outrora serenas, agora marcadas por uma gravidade solene, mas seus corações firmes na fé. Lúcifer, por sua vez, empregava uma tática insidiosa. Seus sussurros de outrora transformaram-se em gritos de desafio, semeando dúvida e medo entre as fileiras angelicais. Ele prometia liberdade e poder, tentando desmoralizar os leais, convencê-los de que a obediência a Deus era uma forma de escravidão. Confrontos diretos eclodiam por toda parte. Anjos de outrora irmãos agora se enfrentavam em duelos de energia e vontade. Miguel liderava a vanguarda, sua presença um farol de esperança em meio à turbulência. Cada golpe de sua espada não visava a aniquilação, mas a contenção da escuridão, a proteção da luz. A dor de Miguel era palpável. Lutar contra aqueles que um dia foram seus pares, seus amigos, era uma tortura que superava qualquer ferimento físico. A força e a astúcia de Lúcifer eram formidáveis. Ele parecia onipresente, sua energia escura ondulando e se expandindo, desafiando a própria ordem do universo. Em alguns momentos, a balança da batalha parecia pender para o lado da rebelião. Momentos de desespero se infiltravam entre os anjos de Deus, questionando se a vitória era realmente possível contra um poder tão avassalador. O cansaço pesava sobre eles, e a sombra da dúvida ameaçava corroer sua fé. Mas a intervenção divina não se manifestou como uma força bruta e esmagadora, mas como um reforço silencioso, uma renovação da fé no coração de Miguel e de seus anjos, uma onda de energia pura, um lembrete do amor e do propósito de Deus, fluiu através deles, reacendendo sua determinação. Foi o ponto de virada. A luz de Miguel começou a prevalecer, não apenas em poder, mas em pureza. A justiça que ele representava era uma força que a escuridão de Lúcifer não podia superar. Os anjos rebeldes, antes tão confiantes, começaram a ser sobrepujados. Sua energia minguava diante da inabalável convicção dos fiéis. A derrota se tornava iminente para as hostes de Lúcifer. Então, em meio ao caos que se dissipava, Lúcifer foi confrontado diretamente por Miguel. Um duelo épico, a culminação de uma rivalidade que começou com a inveja e o orgulho. Não foi um choque de armas, mas um teste de espíritos, uma batalha de vontades. Miguel, com sua espada de luz, não se lançou em um ataque de fúria, mas com a autoridade de quem executa um julgamento divino. Ele não buscava a destruição, mas a restauração da ordem. Com um golpe final de luz pura, Miguel quebrou o poder de Lúcifer. A queda de Lúcifer e seus seguidores do céu foi um evento cósmico de proporções cataclísmicas. Eles foram lançados para fora do reino celestial, um abismo de escuridão abrindo-se para recebê-los. O grito de dor e raiva de Lúcifer, agora rebatizado como Satanás, ecoou pelo universo, um lamento de derrota e ódio eterno. A vitória foi alcançada, mas carregava consigo uma tristeza profunda. Muitos foram perdidos para a escuridão, suas luzes extintas ou corrompidas. O silêncio que se seguiu à guerra era pesado, preenchido pela ausência daqueles que escolheram a rebelião. Miguel, embora vitorioso, sentiu o fardo da perda. A promessa, no entanto, era clara. A luta contra o mal continuaria, mas agora em outro plano, em um palco diferente, onde a fé e a lealdade seriam testadas novamente. O universo havia sido purificado,
mas as cicatrizes da rebelião seriam eternas. O silêncio que se seguiu à guerra celestial era um bálsamo para as almas fiéis, mas carregava consigo a melancolia da perda. A ordem havia sido restaurada, os céus purificados, mas a ausência dos caídos deixava um vazio. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, observou a restauração e, com um novo propósito, decidiu criar a humanidade. Não como anjos, mas como seres de carne e espírito, dotados de livre arbítrio, capazes de amar e escolher, de experimentar a alegria e a dor de uma maneira única. Era uma nova esperança, uma chance de preencher o universo com um novo tipo de luz. Miguel e os anjos fiéis observaram a criação do Éden, um jardim de beleza indescritível, onde a vida brotava em sua forma mais pura. Eles viram Adão, o primeiro homem, moldado do pó da terra e insuflado com o sopro divino, e Eva, sua companheira, tirada de sua própria costela. Uma nova ligação, um novo amor, nascia sob os olhos atentos dos celestiais. A missão de Miguel, o arcanjo, ganhou uma nova dimensão. Ele seria o protetor da humanidade, o guardião da vontade divina na terra, um escudo contra as trevas que ainda espreitavam. Contudo, a inveja de Lúcifer, agora Satanás, persistia, inabalável e ainda mais amarga. Banido para o abismo, ele não se conformava com sua derrota e com a nova criação de Deus. A humanidade, feita à imagem e semelhança do Criador, tornou-se o novo alvo de sua malevolência. Seu plano era simples, mas devastador: corromper a nova criação, arrastá-la para a escuridão, provar a Deus que até mesmo sua mais recente obra era falha e indigna de seu amor. A tentação veio, sutil e insidiosa, como uma serpente rastejando no Éden. Adão e Eva, em sua inocência, foram seduzidos pela promessa de conhecimento e poder, pela mentira de que poderiam ser como Deus. A queda da humanidade foi um golpe doloroso para Miguel. Ele sentiu o pesar ao ver a inocência perdida. A vergonha e o medo substituírem a alegria e a paz. O sofrimento que se iniciava na terra ecoou nos céus, um lembrete da fragilidade do livre-arbítrio e da persistência do mal. Miguel sabia que sua luta agora se estenderia por eras, um combate contínuo para guiar e proteger os justos, para interceder pela humanidade diante do trono divino. Ao longo da história, o papel de Miguel em guiar e proteger os justos se tornou evidente. Ele não era apenas um guerreiro, mas um pastor, um guia. A primeira intervenção de Miguel na Terra, em um momento de grande necessidade, foi um sinal de sua vigilância constante. Embora os detalhes permaneçam velados, a lenda fala de uma sombra repelida, de um perigo afastado, de uma vida salva pela presença invisível do arcanjo. Era o início de uma luta contínua contra as forças das trevas, agora travada na esfera terrena, um campo de batalha onde as almas humanas eram o prêmio. Apesar das falhas e imperfeições da humanidade, a esperança de redenção permaneceu acesa. Miguel sabia que o amor de Deus era inabalável e que a misericórdia sempre ofereceria um caminho de volta. Para auxiliar nesta missão, uma nova legião de anjos foi formada sob o comando de Miguel, dedicada à proteção terrena. Eles seriam os mensageiros, os guardiões, os defensores invisíveis que trabalhariam incansavelmente para conter a influência do mal e inspirar a bondade. A revelação de que a batalha celestial teria ecos na história humana era uma verdade sombria, mas inegável. Cada escolha, cada ato de bondade ou maldade na Terra era um reflexo daquela guerra primordial. O fardo da responsabilidade pesava sobre Miguel. Ele era o guardião de um mundo imperfeito, um mundo em constante luta contra as sombras. E assim, um presságio se formava, o de um confronto final entre o bem e o mal, com a humanidade no centro. O destino da criação estaria em jogo, e Miguel, o arcanjo, seria novamente a espada e o escudo da luz, pronto para defender a vontade divina até o fim dos tempos. A partir daquele momento, a proteção de Miguel sobre o povo de Israel tornou-se uma constante, uma tapeçaria invisível tecida através de milênios de história. Desde os primórdios, quando as tribos nômades vagavam pelo deserto, até os reinos florescerem e caírem,
A sombra protetora do arcanjo pairava sobre os escolhidos de Deus. Momentos históricos marcados por provações e perigos viram a intervenção silenciosa, mas poderosa de Miguel. Ele salvou os filhos de Israel da escravidão, guiou-os através de terras áridas e defendeu-os contra impérios vorazes que buscavam sua aniquilação. A luta contra impérios e forças malignas não era apenas física, era uma batalha espiritual por suas almas. Miguel era o baluarte contra os cultos pagãos, as idolatrias e as filosofias que tentavam desviar o povo de seu pacto com Deus. As profecias, desde os tempos antigos, apontavam para o papel de Miguel, não apenas como defensor presente, mas como o grande protetor nos tempos finais, um general celestial pronto para liderar as hostes da luz. Ele era o príncipe, o defensor de seu povo, conforme revelado aos profetas em visões de glória e poder. Em diversas ocasiões, a aparição de Miguel a figuras bíblicas transmitiu mensagens cruciais e infundiu força em corações aflitos. Ele se manifestou a Josué antes da conquista de Jericó, não como um aliado humano, mas como o comandante do exército do Senhor, reafirmando que a vitória viria da obediência divina. A Daniel, Miguel revelou segredos dos reinos e dos tempos vindouros, fortalecendo o profeta, com a compreensão de que, apesar das tribulações, a mão de Deus estava sobre seu povo. Essas aparições reforçaram a compreensão de que a fé inabalável e a obediência aos mandamentos divinos eram as maiores armas contra o mal, mais potentes do que qualquer exército terreno. O povo de Israel enfrentou tentações e provações incessantes, a fome, a guerra, o exílio, a sedução de deuses estrangeiros. Em cada crise, a ajuda angelical de Miguel se manifestava, seja através de livramentos milagrosos em batalhas impossíveis, seja pela inspiração de líderes e profetas que mantinham a chama da fé acesa. A manifestação do poder de Miguel era vista em milagres que desafiavam a lógica, em muralhas que caíam, em exércitos que fugiam sem motivo aparente, em águas que se abriam. Ele era a força invisível que assegurava a sobrevivência de Israel. A responsabilidade de Miguel era imensa, manter a linha tênue entre o mundo espiritual e o terreno, assegurando que as forças do mal não tivessem domínio total sobre a humanidade, especialmente sobre o povo escolhido. Cada vitória, por menor que fosse, era um passo adiante na longa jornada rumo à redenção final, um lembrete de que o plano divino estava em constante progresso. Apesar de sua dedicação inabalável, Miguel sentia a dor de testemunhar a desobediência e o sofrimento do povo de Israel. As repetidas quedas na idolatria, a cegueira espiritual e as consequências amargas dessas escolhas pesavam em seu espírito. Contudo, em meio à desolação, a esperança era renovada a cada geração, com a promessa inabalável de um futuro melhor, a vinda de um Messias. Miguel, com sua espada de luz e sua vontade inquebrantável, desempenhou um papel crucial em preparar o caminho para a vinda do ungido, protegendo a linhagem que o daria ao mundo. A revelação de que a proteção de Miguel é um sinal do amor inabalável de Deus ecoava através dos séculos, um testamento da fidelidade divina, mesmo diante da infidelidade humana. O arcanjo era a personificação da misericórdia e da justiça divinas em ação, um farol de esperança em um mundo muitas vezes mergulhado em trevas. No entanto, um pressentimento sombrio persistia no coração de Miguel. Ele sabia que, apesar de todas as vitórias passadas, grandes desafios ainda estavam por vir. A sombra do confronto final, o Armagedon, começava a se estender, e a intensidade da batalha seria incomparável a tudo que já havia sido. O pressentimento de Miguel não era infundado. À medida que os séculos se desdobravam, o mundo testemunhava um aumento alarmante da escuridão. A humanidade, em sua busca incessante por autonomia e prazer efêmero, afastava-se cada vez mais de Deus, abrindo portas para a influência maligna que Miguel e seus anjos fielmente combatiam. A fé diminuía, a moralidade se erodia e a indiferença espiritual se espalhava como uma praga silenciosa, preparando o terreno para a intensificação das atividades demoníacas. Satanás, astuto e paciente,
observava o declínio da humanidade com um sorriso sombrio. Suas hostes, antes contidas, agora se moviam com renovada audácia, infiltrando-se em corações e mentes, semeando discórdia, ódio e desespero. O antigo inimigo orquestrava seus planos com uma malícia calculista, sabendo que o momento de seu derradeiro ataque se aproximava. Miguel, do seu posto de vigia celestial, sentia a pressão aumentar. A atmosfera espiritual da Terra tornava-se densa, carregada de angústia, e a presença do mal era quase palpável. Era inegável. O confronto final se aproximava, o Armagedom, a culminação de todas as batalhas passadas e futuras. Com o coração pesado, mas determinado, Miguel fez o chamado. Sua voz, embora inaudível aos ouvidos terrenos, ressoou através dos reinos celestiais, convocando todos os anjos fiéis. Era um chamado para a última batalha, um apelo à lealdade, à coragem e à justiça. As hostes celestiais, incontáveis em número e inabaláveis em sua devoção, responderam. Suas asas batiam em uníssono, suas espadas de luz cintilavam, e seus olhos ardiam com a determinação de quem estava prestes a defender a própria essência da criação. A tristeza de Miguel era profunda ao contemplar a terra. Ele via a dor e a destruição causadas pelo mal. Guerras, fome e injustiça, a exploração dos inocentes, a corrupção das almas. Cada lágrima derramada, cada grito de sofrimento era um eco da rebelião primordial, uma lembrança do preço da desobediência. Contudo, em meio à desolação, Miguel também via lampejos de esperança. Havia aqueles que, apesar de tudo, mantinham a fé, que lutavam pela bondade, que se recusavam a sucumbir à escuridão. A união dos justos na terra e dos anjos nos céus era a última linha de defesa. Inspirados por Miguel, alguns humanos despertavam para a urgência do momento, encontrando uma coragem que nem sabiam possuir. Eles se erguiam contra a maré de iniquidade. Suas ações, por menores que fossem, tornavam-se faróis de luz em meio à escuridão crescente. Enquanto isso, sinais e prodígios começavam a se manifestar em todo o mundo, pressagiando o fim dos tempos, eventos que desafiavam a compreensão humana e que serviam como um lembrete da iminente intervenção divina. Satanás, ciente da resistência que se formava, implementava sua estratégia mais ardilosa. Ele buscava enganar e destruir a última esperança da humanidade, não com força bruta diretamente, mas com engano, com falsas promessas de paz e segurança, com a distorção da verdade e a promoção da desilusão. Ele tentaria seduzir as massas, dividindo-as e enfraquecendo-as antes do confronto final. Miguel, no entanto, estava pronto. À medida que a hora se aproximava, ele assumia sua forma mais gloriosa e poderosa. Sua armadura, forjada da luz divina, brilhava com uma intensidade ofuscante. Sua espada, a lâmina da justiça, pulsava com energia. Seu semblante, antes marcado pela tristeza, agora irradiava uma resolução inabalável. Ele era o comandante dos exércitos do Senhor, o campeão da luz, pronto para a guerra que decidiria o destino de toda a criação. A reunião de todas as forças do bem estava completa. Anjos de todas as hierarquias, almas justas de todas as eras, todos convergiam para o confronto definitivo. A dor de Miguel era agora uma mistura de compaixão pela humanidade e uma justa ira pela extensão da corrupção. Ele sabia que um julgamento era necessário, uma purificação radical para restaurar a ordem e a harmonia. Uma certeza inabalável preenchia o coração do arcanjo. A vitória seria da luz, mas ele também compreendia o custo. A batalha seria feroz, que a criação sofreria antes que a nova era pudesse amanhecer. A última mensagem de Deus a Miguel chegou, não como uma ordem, mas como um reafirmar de fé e propósito, uma bênção silenciosa que selava o destino. Este seria o momento da prova final para toda a criação, o clímax da saga cósmica, onde a lealdade, a fé e o amor seriam testados ao limite. O palco estava montado. O céu e a terra tremeram quando o início da batalha final irrompeu, não com o silêncio da antecipação, mas com o clamor de milhões de vozes e o choque de energias cósmicas. Era uma luta sem precedentes, uma confrontação titânica entre a luz e as trevas, o clímax de uma guerra que se estendia desde os primórdios da criação.
Miguel, em sua forma mais gloriosa, liderava as incontáveis hostes celestiais, seu brilho ofuscante, sua espada de luz cortando as sombras com precisão divina. Ele era a própria manifestação da vontade de Deus, um farol de justiça e coragem, seu semblante refletindo uma resolução inabalável. Satanás, com sua legião de demônios e anjos rebeldes, avançava com uma fúria desesperada. Seus olhos ardiam com ódio e engano, tentando lançar dúvidas e desmoralizar os anjos fiéis. Ele sussurrava mentiras, prometia poder e autonomia, tal como fizera nos céus primordiais. Contudo, suas palavras vazias colidiam com a verdade inabalável que emanava de Miguel. A fé e a lealdade dos anjos de Deus eram um escudo impenetrável contra as insinuações do inimigo. Cada ataque demoníaco era recebido com uma defesa firme. Cada avanço das trevas era repelido pela força avassaladora da luz. Houve momentos de tensão arrepiante, onde a balança da vitória parecia oscilar. As forças do mal, embora corrompidas, eram numerosas e astutas, e a ferocidade de seu desespero era palpável. Anjos fiéis lutavam com uma bravura que transcendia a própria existência, alguns sendo testados em sua fé até o limite. Satanás, em sua arrogância, acreditava que poderia quebrar a determinação de Miguel, usando táticas que haviam funcionado em tempos antigos. Mas o arcanjo era inabalável, seu foco singular e sua devoção a Deus eram a rocha contra a qual as ondas de maldade se quebravam. A intervenção divina, quando veio, não foi um ato de guerra no sentido terreno, mas uma manifestação suprema de soberania. Não houve raios ou trovões, mas uma irradiação de pura luz, uma presença esmagadora que preencheu o universo. Era a própria essência de Deus, que não lutava, mas simplesmente era, e em seu ser, a escuridão não poderia subsistir. A força das trevas começou a definhar, seus gritos de raiva se transformando em lamentos de desespero. A presença divina revelou a futilidade da rebelião de Satanás, a insignificância de seu orgulho contra a majestade infinita do Criador. A derrota de Satanás e suas forças foi esmagadora e definitiva. Os demônios, antes tão orgulhosos e ameaçadores, foram subjugados, sua energia maligna dissipada pela luz divina. Não havia mais para onde correr, nem onde se esconder. O banimento final do mal para o abismo, um lugar de escuridão e esquecimento eterno, foi selado. Não haveria esperança de retorno, nenhuma chance de corromper novamente a criação. O universo, purificado, respirou um suspiro coletivo de alívio. Com a ausência do mal, a harmonia foi restaurada em todo o cosmos. As feridas da longa guerra começaram a cicatrizar, e a paz há tanto tempo almejada finalmente prevaleceu. Nos céus, uma celebração de proporções épicas irrompeu. Hinos de louvor a Deus ecoavam por todas as esferas celestiais, misturando-se com cânticos de gratidão a Miguel, o arcanjo que permaneceu fiel e liderou a vitória da luz. Na terra, a humanidade purificada e redimida entrava em uma nova era. A sombra do pecado e da corrupção fora removida e um tempo de paz e luz se abria diante dela. Miguel, o arcanjo, havia cumprido sua missão. Seu propósito de defender a justiça e proteger a criação de Deus estava completo. Ele retornou ao lado do Criador, glorificado, seu nome para sempre sinônimo de lealdade e coragem. A lição da batalha final ecoaria por toda a eternidade. O amor, a lealdade e a fé sempre triunfam sobre o ódio, o orgulho e a escuridão. O legado de Miguel, como o defensor eterno da justiça e da luz, seria uma inspiração constante. A promessa de que a presença divina e angelical continuaria a guiar e proteger a criação, assegurando que a luz jamais seria extinta. O universo, renovado, aguardava com esperança os novos alvoreceres, sob a eterna vigilância do amor de Deus.